Graças a Deus, porque você está aí, né, meu irmão? Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Vou dar um tempo para você que está aqui, você que está em casa, abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, leremos os 13 primeiros versículos. Lembrando que esta mensagem, ela continuará no culto da noite, tá? Nós vamos começar a mensagem aqui, nesta manhã, e vamos continuar esta mesma mensagem à noite, concluindo esta mensagem no culto da noite, no culto das 18 horas. Então, por favor, preste bem atenção na mensagem que Deus tem para o seu coração nesta manhã, e depois você coloca lá de novo às 18 horas, participa do culto novamente, e você vai ter a conclusão desta mensagem. Mateus capítulo 25, a palavra do Senhor diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Podem se assentar, você pode tomar o seu assento, você que está aqui, você pode se assentar no seu sofá, na sua poltrona, no seu puff, não é? Fique à vontade aí, você que está bem confortável em casa, ou até mesmo deitado na cama, participando deste culto, louvado seja Deus, né? Meu irmão, um sermão profético de Jesus, ele cita esta parábola. Você sabe o que é parábola, né? Parábola é uma história que era contada para expressar ou para ilustrar uma determinada situação real. Portanto, uma parábola em si, não necessariamente ela tenha acontecido, ainda mais com os detalhes, não é? Com os detalhes de uma parábola. Nós não podemos querer interpretar, por exemplo, uma parábola, tirando os detalhes, querendo compreender até os mínimos detalhes, porque uma parábola é uma história, vamos dizer assim, antigamente história com não é? Que não era uma história real, mas era uma ilustração que apontava para uma história real. Neste caso, é interessante que Jesus, ele compara, ele usa a figura do casamento da época para ilustrar a sua volta. Como é que vai acontecer?
Então é bom a gente falar um pouco aqui do casamento, como é que ele acontecia naquela época. Nós sabemos muito bem como é que acontece um casamento nos nossos dias. Então nem precisamos gastar tempo com isso. Mas naquela época o casamento era bem diferente dos nossos casamentos hoje. Por exemplo, no casamento hoje, a figura central do casamento hoje é a noiva, não é? Você tem, por exemplo, o noivo chega, nos dias atuais, né, os casamentos que acontecem na nossa época, o noivo chega e o pessoal não está nem aí para o noivo está no meio, o pessoal nem sabe quem é o noivo muitas vezes. Se o noivo não colocar uma roupa diferenciada, as pessoas nem sabem quem é o noivo, porque o noivo está lá no meio dos convidados, conversando, não é? Falando com um, falando com outro. Ele chega e fica lá no meio. Mas, quando a noiva chega, meu irmão, não é? O pessoal fica tudo na expectativa da noiva chegar. Quando a noiva chega, todo mundo quer ver como é que a noiva está arrumada, como é que a noiva está vestida. O vestido da noiva, então, meu irmão, não é? O vestido da noiva é o mais falado. O bolo do casamento, para você ter uma ideia, o noivo perde até para o bolo. O pessoal fala do bolo, mas não fala do noivo. Para você ter uma ideia como é que é o negócio hoje. Naquela época, o mais importante era o noivo. O noivo. Para você ter uma ideia, assim, a coisa acontecia assim, ó. A noiva estava na sua casa e as damas de honra, que no caso do texto lido aqui são as 10 virgens. As damas de honra estão na casa da noiva com ela. E elas ficam na expectativa de a qualquer momento o noivo chegar. Não tem hora marcada. O noivo é que sabe que horas que ele vai chegar na casa da noiva. Ele vem também, ele está lá na casa dele, com os seus amigos, se preparando, não é? E conversando e tal, e chega a hora então que o noivo sai da casa dele e vai com seus amigos num cortejo até a casa da noiva. Quando o noivo, e às vezes é distante, a casa do noivo às vezes é distante da casa da noiva. Então eles vão num cortejo até lá, e quando o noivo chega, meu irmão, então é a coisa assim, ó, chegou o noivo. E aí o noivo chegando, a noiva, juntamente com as suas damas, que são as amigas mais chegadas, mais próximas, e também a família da noiva, saem ao encontro do noivo e agora eles vão num grande cortejo até a casa do noivo de volta, onde lá será realizada a cerimônia e a festa. É assim. Se a gente quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que pensar naquela época. A gente tem que voltar no contexto original, senão a gente não entende muita coisa. E então a gente fica esclarecido quanto ao que Jesus estava falando aqui, mas é interessante que Jesus compara a sua vinda, ou a sua volta, com o casamento. Porque todos nós sabemos muito bem, né, que um casamento é um dia feliz. Não é verdade? Para a mulher, então, né, é o dia mais feliz da vida dela, o dia do seu casamento. Ah, como a mulher gosta do dia do casamento. Que expectativa ela cria para aquele grande dia. E também os convidados, os amigos da noiva, os amigos do noivo, não é? Mas já o noivo, né, aqui na nossa realidade, muitas vezes ele casa porque a noiva é que quer casar. Mas deixa esse detalhe para lá.
não é o caso de nós tratarmos disso aqui e agora. Mas quero apenas frisar que essas 10, no texto que nós lemos, essas 10 virgens, elas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um casamento, ele é algo tão expressivo, tão especial, porque o casamento, ele aponta para a volta de Jesus. O casamento, ele aponta para a união de Cristo e a sua noiva, a igreja. Por isso não pode, um casamento não pode ser feito de qualquer maneira. Um casamento não pode ser feito como a maioria das pessoas tratam casamento hoje. Eu às vezes fico chateado com aqueles casamentos que a gente vai e tem lá aquele bonequinho em cima do bolo com uma corda no pescoço. Sabe? Aquelas brincadeiras que as pessoas fazem durante a festa. As pessoas fazem umas brincadeiras de colocar uma corda no pescoço do noivo, trazer o noivo sendo puxado pelo pescoço com a corda. Isso é ridículo, porque isso é coisa de gente que não sabe o que o casamento representa. Porque se soubesse, não fariam esse tipo de gracinha. Não é? Porque o casamento ele tem um simbolismo sagrado. Então, amados, essas 10 virgens que estão esperando o noivo, elas representam a igreja do Senhor Jesus. E aí, nós temos que, no meio essas 10 virgens, elas se dividem segundo o versículo 2, elas se dividem em nécias, que significa tolas. Na verdade, o texto original é mais do que tolas. A gente usa um texto assim para não ferir muito, né? Nécias, tolas. Mas, na verdade, se nós quiséssemos traduzir a palavra que está lá literalmente, seria estúpidas. 5 estúpidas e 5 prudentes. São as 2 classes de pessoas que existem na igreja do Senhor Jesus. A primeira classe são essas nécias, tolas. As pessoas desse grupo são chamadas de nécias ou tolas, porque são negligentes. Veja o versículo 3 novamente, olha lá. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o quê? Não levaram o quê? Não levaram azeite com elas. Irmãos, pense numa tolice dessas. Como é que pode, naquela época, aí lembrando novamente, né? Naquela época, as lâmpadas, porque se alguém está lendo esse texto aqui, com a cabeça de hoje, está pensando assim, o que tem a ver a lâmpada com azeite? Né? Porque se pensar numa lâmpada como a lâmpada que nós temos hoje, que nós atarrachamos no bocal, não vai entender. Essas lâmpadas aqui nesta época eram lamparinas que o fogo se mantinha por causa do azeite. Portanto, tinha o pavio e embaixo tinha o azeite. Isso formava a lamparina da época. Essas mulheres, essas moças, elas levam a lamparina sem azeite. Imagina que situação. Elas levam a lamparina sem azeite. O que o azeite representa na Bíblia? O azeite representa o Espírito Santo. Se essas 5, ou seja, essa primeira classe, essa classe de pessoas que existe na igreja, são pessoas que não têm
azeite. Se não tem azeite, não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não são de Cristo, porque segundo a palavra de Deus, está escrito lá em Romanos capítulo 8, na segunda parte do versículo 9, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem na igreja uma parcela, um grupo, que segundo, eu não sei se isso é literal, se nós podemos pegar isso de forma literal, mas segundo o texto, é metade. 5 nécias. Eu não sei se é exatamente metade, mas é uma grande parcela da igreja que está tentando ser cristã sem azeite. Como é que pode alguém querer ser um cristão sem o Espírito Santo? Como pode alguém querer encontrar o noivo sem o Espírito Santo? Esperar o suficiente sem o Espírito Santo? Em segundo lugar, as pessoas desse grupo são chamadas de nécias. As pessoas desse grupo são chamadas de nécias porque querem viver na dependência dos outros. Elas confiam nos outros, elas não confiam no que elas têm, elas confiam no que os outros têm. Por exemplo, olha o versículo 8. Veja o que está escrito no versículo 8 aí na sua Bíblia, vê lá. No versículo 8 diz o quê? E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas levaram a lamparina, mas não levaram azeite. Aí o que aconteceu? Na hora que disseram, eis o noivo ainda não tinha chegado. O aviso, alguém veio na frente do cortejo para avisar, eis o noivo, saí ao seu encontro. Aí elas estavam dormindo, todas estavam dormindo, acordaram, e as que eram prudentes começaram a ajeitar, na verdade todas elas começaram a ajeitar as suas lamparinas. E aquelas que não tinham azeite, elas acenderam o pavio da lamparina, e vocês sabem, né? Quem já acendeu vela em casa sabe como é que é, né? Você acende o pavio durante tem um tempo, o pavio fica queimando até chegar na vela, não é verdade? Foi o tempo que durou a lamparina das virgens nécias. Elas disseram, dá-nos do azeite de vocês, porque as nossas estão se apagando. Olha, são pessoas que acham que vão poder se encontrar com o noivo às custas de outras pessoas. Conhece gente assim? Conhece gente assim? Elas não têm azeite, mas ela confia no azeite da outra. Às vezes, é o marido incrédulo que confia no azeite da esposa. Às vezes, é a esposa incrédula que confia no azeite do marido. Às vezes, é o filho incrédulo que confia no azeite da mãe ou do pai. Às vezes, é a mãe ou o pai que confia no azeite do filho. Às vezes, é o irmão que confia no azeite do irmão. Eu me recordo que quando a minha mãe, que já está com o Senhor, ela estava no hospital. Minha mãe, ela tomou, durante a vida dela, ela tomou algumas decisões por Cristo.
Mas a que ela tomou mesmo firme, que ela desejou ser batizada, era quando ela já estava no hospital. E aí ela estava lá fazendo o exame, e o enfermeiro, eu não sei se era um enfermeiro, acho que era o enfermeiro que estava falando com ela. E ela disse, e o enfermeiro perguntou para ela sobre a salvação. E graças a Deus pela vida dos enfermeiros, amém? Gente, que trabalho maravilhoso que os enfermeiros crentes em Jesus estão fazendo nos hospitais. Estão fazendo diferença. A gente vê as pessoas saindo do CTI, indo para o quarto, indo para a enfermaria, debaixo de cânticos, que os enfermeiros cantam, alguns médicos e outros funcionários dos hospitais, crentes em Jesus, que diferença faz? Que diferença faz? Quando lá no hospital tem gente que serve a Deus, quando lá no hospital tem gente, e no caso da minha mãe tinha um assim, e ele falou com a minha mãe sobre salvação, e a minha mãe respondeu para ele assim, o meu filho é pastor. Aí ele falou para ela assim, o seu filho é pastor? Mas e a senhora? Porque não depende do azeite do outro. Você tem que ter azeite na tua vida. Você não pode confiar no azeite do outro. Era o que aquelas 5 nécias estavam fazendo. Olha, em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um. Olha, nós não iremos à presença de Deus em grupo, tá? Nós não iremos à presença de Deus em grupo, porque as pessoas se animam quando elas têm que enfrentar alguma situação em grupo, né? Quanto mais vulnerável é a pessoa, mais ela quer andar em grupo. Já percebeu? Não é? Até para ir no banheiro, a mulher chama a outra para ir com ela. Já reparou? Não sei como é que é esse negócio, até hoje eu não entendi, né? De vez em quando eu quero entender o comportamento das mulheres, eu pergunto a Rose, você que é mulher e que também é psicóloga, me explica isso, por que as mulheres agem assim? Né? Nem sempre ela sabe explicar o porquê. Né? Eu até hoje não entendi por que quando uma mulher quer ir no banheiro, chama a outra para ir junto. Vamos no banheiro? Parece que uma deu vontade e a outra também, eu não sei. Né? Mas se um homem chega para o outro e diz assim, vamos no banheiro, meu irmão, dá um problema. Você não imagina. Né? Mas enfim, as pessoas, quanto mais vulneráveis, né? Mais elas querem andar em grupo. Às vezes uma está numa situação difícil, chama a outra para ir junto. Mas diante de Deus, ninguém vai em grupo, não. Irmã, não adianta chamar a outra para ir na presença de Deus. Deus está me chamando, vamos comigo? Não adianta não, tá? É um de cada vez, tá? Ou como diz a nossa família aqui, é um de que vez, entendeu? Né? Então, veja bem, não tem esse negócio de ir um grupão na presença de Deus, é um de cada vez, tá? Cada um dará conta de si mesmo, diz a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o fim das pessoas desse grupo será reprovação. Versículos 11 e 12, olha lá o que diz. Versículos 11 e 12. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, porque elas foram lá comprar, né? Elas foram lá comprar azeite. No que elas foram, o noivo chegou. E quando elas voltaram, a porta havia se fechado. E elas voltam agora com as suas lâmpadas acesas e dizem, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o que o Senhor falou para ela? O que o Senhor falou para elas? Em verdade vos digo que não vos conheço. Irmão, coisa terrível
é quando uma pessoa chega perto da outra, toda contente, querendo cumprimentar a outra pessoa. Já viu isso acontecer? Lembra de mim, a pessoa? Não. Não é constrangedor, irmão? Hein? A pessoa, às vezes, é uma pessoa famosa, é uma pessoa de destaque na sociedade, ela pensa que um dia aquela pessoa encontrou com ela, ela vai lembrar dela para sempre, né? Ela chega lá e diz assim, lembra de mim? Da onde? Coisa terrível a pessoa chegar e dizer assim, não te conheço, né? Deixa eu entrar na sua casa, lembra de mim? Eu não te conheço. Agora, a reprovação é sempre uma coisa terrível. Lembra da escola? Lembra do seu tempo de estudante? Ou você que ainda estuda? Eu não sei quantos aqui, eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência, mas, pelo que eu via dos meus colegas que ficaram reprovados, era uma coisa triste, né? A pessoa chegava assim, no último dia, na entrega das notas, na entrega do boletim, fulano de tal, olha, infelizmente, está aqui, suas notas não alcançaram, você está reprovado. E às vezes tinha aquela choradeira, né? Choradeira, vou ter que cursar tudo de novo. Mas na escola a pessoa ainda tem uma segunda chance, né? Algum tempo atrás, suprimiram até a reprovação. Ninguém ficava reprovado nas escolas públicas, não é? Era uma coisa fácil, tranquila. Se estudasse, passava. Se não estudasse, também passava, né? É coisa de comunista, mas deixa isso para lá. Coisa constrangedora a pessoa ficar reprovada. Agora imagina você ser reprovado por Jesus. Você pensando que vai entrar nas bodas do Cordeiro, Jesus chegar para você e dizer assim, nunca te conheci. Mas Senhor, tive na tua igreja tantos anos. Nunca te conheci. Coisa terrível, irmãos, porque ali não tem jeito, não tem apelação, não. Não tem como apelar. Então, o resultado para essa classe de pessoas que tem na igreja é a reprovação. Agora, a segunda classe de pessoas que está aqui no texto são as prudentes. As pessoas prudentes, no versículo 2, fala que existiam as nécias, 5 nécias e 5 prudentes. Então, presta atenção. Em primeiro lugar, as pessoas desse grupo são chamadas de prudentes porque eram pentecostais. Calma. Calma, presbiteriano que está me assistindo, calma. Não estou falando aqui de denominação, ok? Não estou falando aqui daqueles que pertencem à denominação pentecostal. Estou falando aqui daqueles que possuem o Espírito Santo. Aqueles que possuem o Espírito Santo. E todo cristão genuíno, verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não há como prosseguir na igreja de Cristo. Sem o Espírito Santo, não há como esta pessoa ser salva. Então são os pentecostais no sentido daqueles que possuem o Espírito Santo. Toda a igreja genuína, nós podemos dizer, todos os crentes genuínos são pentecostais. Por quê? Porque tem o Espírito Santo. A igreja, ela começa a sua atividade com a descida do Espírito Santo. A igreja foi batizada com o Espírito Santo ali em Atos capítulo 2, e ali então ela começa a sua atividade. Antes da descida do Espírito Santo, a igreja não estava fazendo absolutamente nada, porque foi proibida por Jesus. E então, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus em nós, que nos faz estar o quê?
preparados para a volta de Jesus. É obra do Espírito Santo. Sabe como é que o Espírito Santo é chamado em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14? O Espírito Santo é chamado de penhor. Lembra desse termo? Conhece esse termo? Já penhorou alguma coisa? Vou ler o texto para você. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Olha lá. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Deus nos concedeu o seu Espírito como penhor, até que ele viesse buscar a sua propriedade. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Quem aqui já penhorou alguma coisa? Na Caixa Econômica Federal antigamente tinha isso, não sei se ainda tem. As pessoas às vezes estavam passando por uma dificuldade financeira, ela pegava o que tinha de ouro dentro de casa, uma aliança, um cordão de ouro, alguma coisa assim, ela na Caixa Econômica Federal colocava, penhorava aquilo, recebia um dinheiro por aquele material, aquele ouro que ela deixou lá, e levava para casa, estava precisando de dinheiro, usava o dinheiro, e quando ela pudesse, então, ela ia juntar aquele dinheiro, ia lançar mais alguma coisa em cima, não lembro qual era a porcentagem, voltava lá na Caixa Econômica Federal, eu vim resgatar aquilo que me pertence. Entende? Então, com a saída da igreja, com o arrebatamento, é por isso que nós cremos, irmãos, nós cremos que quando Jesus voltar, o arrebatamento vai acontecer e se instaura imediatamente o juízo final. Porque tem gente que acredita, aí são correntes de interpretação, que Jesus volta, que antes de Jesus voltar tem um arrebatamento em que as pessoas não sabem, eu não sei onde é que elas viram isso na Bíblia, mas até naquele filme Deixados para Trás, eles mostram uma coisa assim, as pessoas, elas, de uma hora para outra, são arrebatados, os cristãos são arrebatados, as crianças são arrebatadas, fica todo mundo num pânico, num desespero, dizendo o que aconteceu, cadê fulano, cadê Beltrano, ninguém vê nada, o pessoal some, e a roupa toda arrumadinha, é interessante, aparece a roupa dobradinha da pessoa, os anjos têm o trabalho de até dobrar a roupa da pessoa, da onde a pessoa saiu, né? E dali para frente é instaurado então o período da grande tribulação, dizendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e a igreja fica lá naquele sufoco danado, e agora aqueles que se mantiverem fiéis, Jesus volta lá na frente, para vir então resgatar aqueles que são fiéis. Irmão, se a igreja sair da terra, o Espírito Santo sai também. Tá? Por quê? Porque o Espírito Santo está nos cristãos. O Espírito Santo ele não está por aí. O Espírito Santo ele está em nós. Quando nós formos arrebatados, o Espírito Santo vai também. E aí, quem é que pode se converter sem o Espírito Santo na terra, meu irmão? E outra coisa, essa época que a gente está passando, toda essa tribulação que a gente está passando, não pode ser considerada a grande tribulação. Tem tribulação pior do que essa para passar? Meu Deus do céu! Mas tem coisa pior do que essa?
Mas isso é um assunto para depois, quando a gente estiver explicando direitinho o livro do Apocalipse. Na mensagem de hoje à noite, os irmãos vão ter uma palhinha, porque nós vamos falar um pouco sobre essa questão, inclusive da marca da besta. Nós vamos estar falando hoje, no culto das 18 horas. Então fique ligado, para você poder ver a continuação desta mensagem. Mas então, irmãos, nós dependemos do Espírito Santo para podermos permanecer fiéis até a volta de Jesus. Se isso é obra do Espírito, Ele é o penhor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quem é de Deus? O Espírito Santo que está nele testifica com o Espírito dele que realmente ele é de Deus. Se tem alguém aí que está me assistindo e que tem dúvida em relação a isso, que está pensando assim, será que eu sou? Provavelmente não é. Porque quem é o Espírito de Deus lá dentro dela testifica com ela que ela é filha de Deus. E ela está nessa classe. Que classe? Na classe dos prudentes. Segundo lugar, as pessoas desse grupo, ou seja, dos prudentes, as pessoas desse grupo são chamadas de prudentes porque são precavidas. Repita comigo, precavidas. Veja o versículo 9. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Veja. As nécias levaram a lamparina, mas não levaram azeite. As prudentes levaram as lamparinas, mas também tinham o quê? Azeite numa botija. Elas são o quê? Sábias. Presta atenção. Todo filho de Deus é sábio. É uma questão de sabedoria. Veja, não é uma questão de conhecimento. Ora, aquela pessoa ela é tão culta, aquela pessoa ela é tão inteligente, todo concurso que ela faz, ela passa, ela já está na 5ª pós-graduação, está terminando também já a sua tese de doutorado. Olha, que pessoa, não é disso que eu estou falando. Tem um monte de gente por aí que é inteligente, que tem muito conhecimento humano, mas não é uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia não necessariamente tem instrução humana, mas ela é sábia. Começa por aí. Se você compara, por exemplo, uma pessoa, ela deveria ser cristã até por uma questão lógica. Presta atenção. Ela diz assim, e se tudo isso que os crentes falam não for verdade? E se tudo isso que os cristãos dizem não for verdade? E se tudo aquilo que está escrito na Bíblia for balela, for mentira? Afinal de contas, quem escreveu isso aqui não foram homens? Então eu vou continuar do jeito que eu sou. Eu sou agnóstico. Bonitinho o termo, não? Eu sou agnóstico. Tem gente que fala que é agnóstico. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você sabe o que é ser agnóstico? Geralmente a pessoa fala e nem sabe o que é. Eu sou agnóstico. Eu sou ateu. Até por uma questão de lógica. Pensa. Porque se os cristãos estiverem equivocados, se tudo o que a gente crê
não for verdade, o que a gente perdeu quando a morte chegar? O que a gente perdeu? Nada. Não perdemos nada. Perdemos o quê? Cerveja? Ah, não bebia cerveja porque era crente. Perdemos o quê? Prostituição. Tem gente que tem uma penca de filho aí, o dinheiro que recebe é só para pagar pensão, por causa da vida de prostituição que ele leva. Alguns estão presos, porque não paga a pensão da penca de filho que tem, não tem condições, vai em cana. Alguns colocam os pais, os avós na prisão por causa disso, porque ainda tem essa lei ridícula, que se o pai não pagar, a mãe tem que pagar. O que a mãe tem a ver com o absurdo a vida de promiscuidade dos filhos? Isso é uma lei idiota. Mas, nós temos esses... que o cristão perde crendo no que ele crê? Se no final das contas nada disso for verdade, o que ele perdeu? Nada, ele não vai nem saber, porque aí sim, se os ateus estiverem certos, quando todo mundo morrer, vai ser igual um cachorro morto na estrada. Ele nem sabe o que aconteceu. Pô, sumiu, desapareceu, virou pó somente. Agora, pensa no contrário. E se aquilo que os crentes dizem e creem for verdade? O incrédulo, que não crê em nada daquilo, o que acontece com ele? O ateu, o agnóstico, o que acontece com eles? Eles estão irremediavelmente perdidos, para sempre distantes de Deus na eternidade, sem Deus. Até por uma questão lógica. Ele deveria dizer, eu sou cristão. Até por questão lógica, ele devia dizer, eu quero ser um cristão, eu quero ser uma eu quero estar nessa classe dos prudentes, porque afinal de contas, vai que eles estão certos. Lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, está escrito assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo filho de Deus é prudente porque é sábio. Eu vou ler numa nova versão, que é a versão da Bíblia Viva, que diz assim, o temor do Senhor é o princípio, aliás, a base de toda sabedoria é a obediência e o respeito ao Senhor. Essa é a nova versão. A base de toda sabedoria é a obediência e o respeito ao Senhor. Sim, quem conhece o Santo Deus tem a verdadeira compreensão da vida. Está escrito. Está vendo? Então, esses prudentes são sábios, porque o temor do Senhor, o respeito, a obediência a Deus é o princípio da sabedoria. A pessoa que diz, eu não acredito em Deus, ela tem o direito, Deus dá esse direito para as pessoas, de crer nele ou não, é questão de fé. Uma vez eu vi um médico falando comigo, ele disse, eu queria ter a fé como você tem, mas eu não tenho. Então é questão de fé. Agora, se ouvir a palavra, a fé chega. Se ler a palavra, a fé vem. E junto com esta palavra vem o quê? A sabedoria. Olha, tem gente que não sabe ler, que é analfabeto,
que aprende a ler na Bíblia. Não sabe ler, mas lendo a Bíblia, de repente os olhos dela se abrem. No caso, aquele missionário que esteve conosco aqui, lá da Paraíba, o Gildário, ele não sabia ler. Até hoje ele não sabe escrever. Ele não sabia ler nem escrever. Até hoje ele não sabe escrever. Mas ele estava olhando a Bíblia e de repente os olhos dele se abriram e ele começou a ler a Bíblia. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Como é que alguém pode não crer nisso? Como é que alguém pode desconfiar? Como é que alguém pode não acreditar? A sabedoria começa pelo conhecimento que vem de Deus, da existência de Deus. Eu creio que Deus existe e os olhos se abrem. Em terceiro lugar, as pessoas desse grupo, que são prudentes, terão a alegria de desfrutar das bodas do Cordeiro eternamente. As pessoas do grupo prudente, que são os verdadeiros cristãos, essas pessoas, elas vão herdar, elas vão entrar, quando o noivo chegar, elas estarão lá com suas tochas acesas. Quando o noivo chegar, porque elas têm o Espírito Santo, elas estarão lá com as suas lamparinas acesas. Embora poderão passar por um período de dormência, poderão passar por um período dormindo, porque o texto diz que as 10 dormiram. Mas elas vão entrar no casamento. Você já foi impedido de entrar numa festa, irmão? Hein? Já aconteceu com você? Você chega na festa. Eu estava com medo de acontecer isso aqui hoje, porque as pessoas tiveram que se inscrever para poder participar do culto. Imagina se as pessoas chegam aqui, a pessoa chega e diz assim, ali para a Camila, que ficou responsável por relacionar os nomes. Meu nome está aí? Igreja cheia. Meu nome está aí? Não. Mas eu me arrumei, eu me preparei, eu orei, eu quero entrar. Não pode. Seu nome não está aqui. Mas isso nem se compara, meu. Não é? Você chega numa festa, e você chega lá. Eu cheguei numa festa de casamento um tempo atrás, já faz muito tempo já. Num casamento aqui da igreja, no salão de festa, quando eu cheguei à porta, tinha lá um armário no portão, não é? Verificando quem tinha o convite. E quando eu olhei para ele, eu me lembrei do convite. Aí botei a mão no bolso. Cadê o convite? Esqueci do convite. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu cheguei pro segurança, falei assim, olha, eu com livro, eu de terno e gravata, com o livro do casamento na mão, crente que ia entrar. Eu virei pro segurança e falei para ele assim, eu não trouxe convite, mas sou eu que vou fazer o casamento. Aí ele falou, um minutinho. Foi lá, a noiva não estava no casamento, o noivo ainda não tinha chegado, chamou o pai do noivo. Só que o pai do noivo também não me conhecia. Aí o pai do noivo chegou, olhou para mim e disse, não conheço.
E eu fiquei, O pai do noivo falou, não, mas o noivo estava, eu esqueci, o noivo estava lá. Aí o pai do noivo voltou lá e chamou o noivo. Aí o noivo virou, olhou para mim e falou, é o pastor, gente, se o pastor não entrar, não tem casamento. Aí eu falei, mas foi um tempinho, nem se compara. Você chega na festa, tem uma relação, hein? Você leva presente, você colocou aquele perfume caro. Sabe aquele pastor que teve aqui alguns anos atrás falando de um tal de Givenchy? Lembra dele? Givenchy. Você vai lá e usa o Givenchy para ir ao casamento, né? Ou usa o 212 para ir ao casamento, né? Ou usa o 1 million para ir ao casamento. Naquele dia você está que está. Você alugou aquela roupa cara, ou você comprou aquela roupa cara, chega lá no casamento, tem uma relação. O camarada começa a olhar, como é que é seu nome, fulano? Ele começa a olhar. Como é que é seu nome? É Adriana. Tem aqui Adriana. Adriana de quê? Adriana Gonçalves. Não, Adriana aqui é Silva. Não é você. O seu nome não está aqui na... Imagina, meu irmão. Não, meu nome não está, mas, não, o seu nome não está, lamento, você não pode entrar. Mas chama a noiva não vem aqui. Não, a noiva não pode chegar, não vem aqui de jeito nenhum. A noiva está lá agora, está fotografando, não. Tem que ir embora para casa. Mas isso nem se compara, né? Nem se compara com aquele dia. Quando algumas pessoas vão ouvir, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas outras pessoas vão ouvir o que está no versículo 10. Olha lá, versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Aleluia! As que estavam apercebidas entraram com ele. Você vai entrar ou você vai ficar barrado? Para você que vai entrar, eu te convido à leitura de um texto do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Leia comigo, por favor. Eu te convido a fazer essa leitura comigo. Apocalipse 22, de 1 a 5. Último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, de 1 a 5. Olha o que diz. Então, leia comigo. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! 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 Meu irmão, coronavírus, nunca mais. H1N1, nunca mais. Hospital, nunca mais. Enfermidade e doenças, nunca mais.
câncer, nunca mais. Cemitério, nunca mais. Aleluia. Morte, nunca mais. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, você vai ouvir. Os prudentes vão ouvir. Vinde, benditos de meu Pai. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra, meu irmão. Receba esta palavra, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Leve esta palavra com você. Não deixe ninguém tirá-la do seu coração. Não deixe ninguém arrancá-la de você. Aleluia, aleluia. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.